Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, capítulo 24, Nos Santos dos Santos, no Santo dos Santos, ou o Sacerdote. Antes de eu falar sobre este assunto, que a serva do Senhor Ellen G. White relatou, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, é totalmente grátis, não custará nada para vocês, tá ok? Para vocês me ajudarem aqui no YouTube. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, o sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei junto, que eu estarei pregando a Tua palavra, Senhor. Que a serva do Senhor Ellen G. White relatou aqui, que era sobre Jesus, o seu Filho, meu Senhor, que entrou no lugar santíssimo. Por isso, meu Deus, vim aqui hoje para relatar sobre esse assunto. Fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa levar esta palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. No Santos dos Santos, capítulo 24 do Grande Conflito. O tema do santuário foi a chave que revelou o mistério do desapontamento de 1844. Desvendou ele um sistema completo da verdade, interligadas e harmoniosas, mostrando que a mão divina havia dirigido o grande movimento adventista, revelando o dever presente e trazendo à luz a posição e a obra de seu povo. Como os discípulos de Jesus após a terrível noite de sua angústia e desapontamento, os adventistas alegraram-se muito ao verem o Senhor. Regozijaram-se aqueles que pela fé haviam aguardado sua segunda vinda. Haviam esperado que ele surgisse em glória para galardoar os seus servos. Como suas esperanças foram frustradas, perderam de vista a Jesus, e como Maria junto ao sepulcro, lamentaram, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Agora no Santo dos Santos novamente, o contemplaram seu compassível sumo sacerdote, pronto para aparecer como seu rei e libertador. A luz procedente e proveniente do santuário iluminou o passado. O presente e o futuro souberam que Deus os havia conduzido mediante sua providência infalível. Embora como os primeiros discípulos houvessem falhado em compreender a mensagem que levaram, todavia ela havia sido correta com muitos respeitos. Ao proclamá-la, eles haviam cumprido o propósito divino e o seu trabalho não havia sido vão no Senhor. Regenerados para uma viva esperança, exultaram com alegria indizível e cheia de glória. Tanto a profecia de Daniel 8,14 até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quanto à primeira mensagem angélica, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Apontavam para o ministério de Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo, e não para a vinda de Cristo para a redenção de seu povo e a destruição dos ímpios. O erro não estava na contagem dos períodos proféticos, mas no acontecimento a ter lugar no final dos 2.300 dias. Em razão deste equívoco, os crentes sofreram desenganos. No entanto, tudo o que fora predito pela profecia e tudo o que os textos bíblicos lhes afiançaram cumpriu-se fielmente. No mesmo momento em que eles lamentavam a frustração de suas esperanças, tinha lugar um evento que fora predito pela mensagem que deveria ser cumprido antes do Senhor aparecer para galardoar seus servos. Cristo viera, não à terra como esperavam, porém de acordo com o prenunciado no serviço típico,
ao lugar santíssimo do templo celestial de Deus. Ele é apresentado pelo profeta Daniel como vindo neste tempo ao ancião de dias. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se não rumo à terra, mas ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel capítulo 7, verso 13. Essa visão era para o ano de 1844. Cara, como eu relatei ontem no livro, cara, no vídeo que eu fiz no livro de Daniel, que era o capítulo 7, que esta visão era para o ano de 1844, cara, de sacerdote passando para sumo sacerdote, que Guilherme Miller e todos que estudavam a profecia, estudaram, cara, Daniel e Apocalipse, não compreenderam que Jesus não viria à terra, mas sim de passar de sacerdote para sumo sacerdote, que era ficar lá no céu. Essa vinda também é predita pelo profeta Malaquias. De repente virá o seu tempo no Senhor, o seu templo no Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. E eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, verso 1. A vinda do Senhor ao seu templo foi repentina e inesperada para o seu povo. Não o procuraram ali. Esperaram que o Senhor retornasse à terra, como labareda de fogo, tornando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8. Mas o povo não estava pronto para se encontrar com seu Senhor. Havia ainda uma obra de preparo a ser realizada por eles, fora derramada luz para dirigir a mente do templo de Deus no céu. Enquanto seguiam pela fé ao sumo sacerdote em seu ministério, ali novos deveres lhes iam sendo revelados. Outra mensagem de advertência e instrução deveria ser dada à igreja. Diz o profeta: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Malaquias capítulo 3, versos 2 a 3. Aqueles que estiverem vivendo sobre a terra, quando cessar a intercessão de Cristo no santuário celeste, deverão estar em pé à vista de um Deus santo sem um mediador. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter purificado do pecado pelo sangue da aspersão, por intermédio da graça de Deus e de seus próprios e diligentes esforços, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estiverem sendo removidos do santuário, devem haver uma especial obra de purificação e de separação do pecado entre o povo de Deus na terra. Essa obra é mais claramente apresentada nas mensagens de Apocalipse 14. Quando essa obra for completada, os seguidores de Cristo estarão prontos para o seu aparecimento. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Malaquias capítulo 3, verso 4. Por isso a igreja que nosso Senhor deve receber para si mesmo em sua vinda deverá ser a igreja e sem defeito. Efésios capítulo 5, verso 27. Então ela surgirá como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cânticos, capítulo 6, verso 10. Além da vinda do Senhor ao seu templo, Malaquias também prediz nessas palavras seu segundo advento, sua vinda para a execução do juízo. E chegar-me-ei a vós para juízo. Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro,
e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, verso 5. Judas faz referência à mesma cena quando diz: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Judas capítulo 1, versos 14 e 15. Esta vinda é a vinda do Senhor ao seu templo, são eventos diferentes e separados. Tanto a vinda de Cristo como nosso sumo sacerdote ao lugar santíssimo para a purificação do santuário, e referida pelo profeta Daniel no capítulo 8, verso 14. Também a vinda do Filho do Homem, o ancião de dias, conforme registrada em Daniel capítulo 7, verso 13. Bem como a vinda do Senhor ao seu templo predita por Malaquias, são descrições do mesmo evento. Este também é representado pela vinda do esposo ao casamento descrita por Cristo na parábola das 10 virgens apresentada no capítulo 25 de Mateus. No verão e no outono de 1844, foi feita a proclamação: Aí vem o esposo. As duas classes representadas pelas virgens sábias e pelas virgens tolas foram então desenvolvidas. Uma classe aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e havia se preparado diligentemente para encontrá-lo. Outra classe que, influenciada pelo temor e agindo por impulso, havia estado satisfeita com a teoria da verdade e achava-se desprovida da graça de Deus. Na parábola, quando ocorreu a vinda do esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo aqui mencionada ocorre antes do casamento. As bodas representam a recepção do reino por Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representante do reino, é chamada a noiva, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Elevou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse capítulo 21, versos 9 e 10. De modo muito claro, portanto, a noiva representa a santa cidade, e as virgens que saem para encontrarem com o noivo são o símbolo da igreja. Está escrito no Apocalipse que o povo de Deus é convidado para o banquete das bodas. Apocalipse capítulo 19, verso 9. Sendo os convidados, não pode ser também representados como noiva. Conforme declarado pelo profeta Daniel, Cristo receberá do ancião de dias no céu o domínio e a honra e o reino. Receberá a Nova Jerusalém, a capital de seu reino, descerada como uma esposa ataviada para o seu marido. Daniel capítulo 7, verso 14 e Apocalipse capítulo 21, verso 2. Tendo recebido o reino, ele virá em glória como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a redenção de seu povo que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó, a sua mesa em seu reino. Mateus capítulo 8, verso 11, Lucas capítulo 22, verso 30, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. A proclamação Aí vem o esposo, feita no verão de 1844, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo apontado, o esposo veio, não para a terra, como o povo esperava, mas ao ancião de dias no céu, as bodas, a recepção de seu reino. Aí as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Elas não deveriam estar presentes pessoalmente nas bodas, pois que essas têm lugar no céu, enquanto elas se encontram na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Lucas capítulo 12, verso 36. Mas devem compreender sua obra e segui-lo pela fé ao dirigir-se ele diante de Deus. E nesse sentido que é dito irem eles às bodas. Na parábola foram aquelas que tinham óleo em seus vasos e que estavam com as lâmpadas que entraram para as bodas.
Aqueles que, com conhecimento da verdade obtido das Escrituras, tinham também o Espírito e a graça de Deus, e que na noite de sua amarga prova haviam esperado pacientemente, buscando na Bíblia uma luz mais clara a respeito. Esses divisaram a verdade referente ao santuário celestial e a mudança no ministério do Salvador e pela fé, o seguiram em sua obra nesse santuário. E todos os que mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele na presença de Deus para efetuar a última obra de mediação. E em seu encerramento receber o seu reino. Todos estes são representados como indo para as bodas. Na parábola assinada em Mateus capítulo 22 é apresentada a mesma imagem de um casamento. O juízo investigativo é representado como tendo lugar antes das bodas. Anteriormente às núpcias, o rei vem para observar os convidados. Mateus capítulo 22, verso 11. E ver se todos estão ataviados com as vestes matrimoniais, os imaculados trajes do caráter lavados e embranquecidos no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, verso 14. O que for encontrado desprovido dessas vestes é lançado fora, mas todos os que, após o exame, estiverem trajados com a indumentária nupcial, são aceitos por Deus e tidos por dignos de participar de seu reino e assentar-se em seu trono. Esta obra de exame do caráter de apuração sobre quem está preparado para o reino de Deus é aquela do juízo investigativo, a obra final do santuário celestial. Quando a obra de investigação chegar ao fim, quando forem examinados os casos de todos que, em todos os séculos, professaram ser seguidores de Cristo, então e apenas então será encerrado o tempo de graça, fechando-se a porta da misericórdia. Assim, numa curta sentença, aos que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Somos levados através do ministério final do Salvador para o tempo em que a grande obra pela salvação do homem será completada. No serviço do santuário terrestre, que, como temos visto, é uma figura do serviço realizado no santuário celestial, quando o sumo sacerdote penetrava o lugar santíssimo. No dia da expiação, o ministério do primeiro compartimento cessava. Deus ordenará, e nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propriação no santuário até que ele saia. Levítico capítulo 16, verso 17. Esse dia da expiação, que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, era no dia 10 do sétimo mês. Dia 10 do sétimo mês. Todo ano, no dia 10 do sétimo mês, o sumo sacerdote entrava uma vez só, que era uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, que era para fazer expiação de todos os pecados que ele colhia no lugar santo, de todo o pecado que era perdoado. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra de encerramento da expiação, deu ele por encerrado o seu ministério no primeiro compartimento. Porém, quando o ministério no primeiro compartimento se encerrou, imediatamente teve início no segundo compartimento, quando no serviço típico o sumo sacerdote deixa o lugar santo no dia da expiação. Ia ele perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado em favor de todo israelita que verdadeiramente se arrependia de seus pecados. Deste modo, Cristo apenas completou uma parte de sua obra como nosso intercessor, para iniciar outra e ainda peleitar perante o Pai com seu sangue em prol dos pecadores. Este assunto não foi compreendido pelos adventistas em 1844. Depois da passagem do tempo quando o Salvador era esperado, eles ainda criam que sua vinda se achava próxima. Defendiam a ideia de terem atingido uma importante crise e que a obra de Cristo como intercessor do homem diante de Deus havia terminado.
Parecia-lhes ser ensinado pela Escritura Sagrada que o tempo de graça concedido ao homem terminaria pouco tempo antes da vinda do Senhor nas nuvens do céu. Achava ser tal doutrina evidente nas passagens que apontavam para o tempo em que os homens buscaram, bateram e clamaram à porta da graça, mas ela não será aberta. Houve entre eles uma questão: se a data na qual haviam esperado pela vinda de Cristo não poderiam marcar antes o início do período que precederia imediatamente a sua vinda. Tendo dado advertência da proximidade do juízo, sentiam que sua obra pelo mundo havia sido feita. E perderam em sua alma aquele peso de trabalhar pela salvação de pecadores, enquanto que o ousado e blasfemo escárnio dos ímpios lhe parecia ser outra evidência que o Espírito de Deus havia sido retirado dos rejeitores de sua graça. Tudo isso os confirmava na crença de que o tempo da graça terminará, ou como eles mesmos diziam, a porta da graça se fechará. Contudo, uma luz mais clara despontou na investigação do assunto do santuário. Viram então que estavam corretos em acreditar que o fim dos 2.300 dias em 1844 caracterizava uma crise importante. Embora fosse verdade que se fechará aquela porta da esperança e graça pela qual os homens, durante 18 séculos, tiveram acesso a Deus, outra porta foi aberta e através dela era oferecido o perdão dos pecados aos homens por intermédio da intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Findara uma parte de seu ministério apenas para dar lugar a outra. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo estava ministrando em favor do pecador. Agora era entendida a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse, dirigidas à igreja neste mesmo tempo. Isto diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E eu sei as tuas obras, e que eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 8. Aqueles que pela fé seguem a Jesus na grande obra da expiação recebem os benefícios de sua mediação em seu favor, enquanto os que os rejeitadores da luz apresentada nesse ministério intercessório não são por ela beneficiados. Os judeus que rejeitaram a luz dada por ocasião do primeiro advento de Cristo e recusaram-se a crer nele como Salvador do mundo, não poderiam receber perdão através dele. Depois de sua ascensão, quando Jesus entrou mediante os méritos de seu próprio sangue no santuário celestial, a fim de verter sobre os discípulos as bênçãos de sua mediação, os judeus foram deixados em total escuridão e continuaram oferecendo sacrifícios e ofertas inúteis. O ministério dos tipos e sombras haviam se encerrado, a porta pela qual os homens, em tempos anteriores, encontraram acesso a Deus não estava mais aberta. Os judeus se haviam recusado a buscá-lo como o único meio pelo qual podia então ser encontrado, mediante o ministério no santuário celestial. Consequentemente, não conseguiram nenhuma comunhão com Deus. Para eles, a porta estava cerrada. Não tinham conhecimento de Cristo como verdadeiro sacrifício e o único mediador diante de Deus. Daí não poderem receber os benefícios de sua mediação. A condição dos judeus descrentes ilustra o estado dos descuidados e descrentes entre os professos cristãos, que espontaneamente ignoram a obra de nosso misericordioso sumo sacerdote. No serviço típico, quando o sumo sacerdote adentrava o lugar santíssimo, exigia-se que todo Israel se reunisse em torno do santuário e da mesma maneira mais solene humilhassem sua alma diante de Deus para que pudessem receber o perdão dos pecados e não fossem eliminados da congregação. Quão mais essencial neste dia antitípico da expiação e que compreendemos a obra de nosso sumo sacerdote e saibamos quais os deveres que nos são requeridos. Os homens não podem rejeitar impunemente as advertências de Deus em sua misericórdia lhes envia.
A mensagem foi enviada pelo céu ao mundo nos tempos de Noé, e a salvação do povo dependia do modo pelo qual ele a tratasse. Porque rejeitaram a advertência, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora, e os homens pereceram das águas do dilúvio. Nos tempos de Abraão, a misericórdia cessou de peleitar com os culpados habitantes de Sodoma, e de todos, com exceção de Ló, sua esposa e 2 filhas, foram consumidos pelo fogo procedente do céu. Assim foi nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarará aos judeus incrédulos daquela geração: vossa casa vos ficará deserta. Mateus capítulo 23, verso 38. Olhando para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito daqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, mas que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12. Como eles rejeitam os ensinos de sua palavra, Deus retira o seu espírito e permite que sejam enredados pelos próprios enganos que tanto amam. Mas Cristo ainda intercede em favor do homem, e será ortogado luz àqueles que a buscam. A despeito de isso não ter sido compreendido pelos adventistas no princípio, ficou posteriormente claro à medida que os textos escriturísticos que definiam sua verdadeira posição começaram a ser abertos diante deles. A passagem do tempo em 1844 foi seguida de um período de grande prova para aqueles que ainda mantinham a fé adventista. Seu único alívio, até onde dizia respeito à sua verdadeira posição, era a luz que lhe dirigia a mente para o santuário celeste. Alguns renunciaram à fé na contagem anterior dos períodos proféticos e atribuíram às forças humanas ou agências satânicas e poderosa influência do Espírito Santo que havia acompanhado o movimento adventista. Outra classe defendia tenazmente o ensino que o Senhor os guiará em sua experiência passada, e como esperaram, vigiaram e oraram para conhecer a vontade de Deus, viram que o seu grande sumo sacerdote dera início a outra parte de seu ministério. E, acompanhando-o pela fé, foram levados a ver também a obra final da Igreja. Tiveram uma compreensão mais clara da primeira e segunda mensagens angélicas. E estavam preparados para receber e dar ao mundo a solene advertência do terceiro anjo de Apocalipse 14. Amados irmãos e irmãs, essa foi a lição do capítulo 24 do Santo dos Santos. Eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, que fez-se de mim o seu servo para pregar esta verdadeira palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e um feliz sábado a todos. Tchau.